O programa Fora de Pauta traz hoje uma pessoa da Universidade Federal de Alagoas, mais precisamente do Departamento de Economia, e estamos aqui hoje com a economista, professora Luciana Caetano, para fazer um pouco um balanço sobre a situação econômica do Estado, a nível nacional, as medidas econômicas tomadas pelo governo, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual, conversar aqui nesse programa do Fora de Pauta, aqui na TV Com Maceió. Professora, primeiro, agradecer a sua presença e fazer a primeira pergunta. Como é que estão essas medidas econômicas tomadas pelo governo Temer? Que impacto ela traz para a economia? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E com relação a esse conjunto de medidas ora em curso, algumas já foram tomadas inclusive, o grande impacto vai ser para a classe trabalhadora, porque o ajuste fiscal, ele penaliza principalmente essa classe, considerando que você tem aí uma tentativa de desmonte de uma legislação trabalhista de mais de 73 anos. Para o Estado de Alagoas, se nós considerarmos, por exemplo, que o Estado de Alagoas ele tem uma estrutura produtiva pouco sofisticada, pouco dinâmica, e a sua inserção na economia nacional se dá de forma subordinada, e que, mais ainda, é um Estado que você tem, por exemplo, 514 mil pessoas, pelo relatório da RAIS, com carteira assinada, e 508 mil pessoas beneficiárias da Previdência. Então, você pode perceber aí o peso que a Previdência tem, por exemplo, para o Estado de Alagoas. Só para compararmos em números, em média, 6 bilhões de reais que a Previdência joga anualmente no Estado de Alagoas. A título de Bolsa Família, 800 mil reais, 800 milhões de reais. 800 mil ano. Então, se eu somar 6 bilhões de reais do benefício previdenciário, 6,2, mais 800 milhões de reais de Bolsa Família, eu tenho 7 bilhões. A execução do Estado de Alagoas não chega a 8 bilhões, ou seja... É um outro Estado. É um outro Estado. Então, você tem o gasto social, ele corresponde a 7 categorias de despesa, né? Saúde, educação, saneamento e habitação, emprego, previdência, desenvolvimento agrário. Se você compara, por exemplo, só 2 dos 7, e o Bolsa Família é só 0,5% do PIB, a assistência social corresponde a 1,5%. Não estou pegando a assistência social inteira, estou pegando só o Bolsa Família e benefício previdenciário. Os dois juntos correspondem quase ao total da execução orçamentária anual do Estado de Alagoas. Portanto, só nesses 2 itens, que certamente sofrerão ataque, seja com o critério de reajuste do benefício previdenciário ou com o corte do Bolsa Família, e já houve corte, inclusive, com esse recadastramento, você tende a ter um impacto significativo no Estado de Alagoas, considerando uma redução de uma massa de renda que circula, que dinamiza essa economia. Bom, se esse Estado não é dinâmico, ele não tem como compensar essa redução de renda, certamente a gente tende a ter aí um período recessivo muito mais grave do que o que já se observa hoje. Pois é. O impacto ainda, mesmo com essas medidas do governo federal no que diz respeito à renegociação das dívidas estaduais dos estados, qual o reflexo que traria, por exemplo, como no caso de Alagoas? Esse é mais grave ainda, porque assim, se de um lado você joga para o futuro um problema que é a quitação da dívida, porque é o reescalonamento, ele é interessante do ponto de vista econômico para o Estado no primeiro instante, porque aí você tem um aumento do prazo e uma redução do desembolso que o Estado precisa fazer a título de amortização mais os encargos da dívida. No entanto, do ponto de vista das relações de trabalho, isso é um tiro no pé, considerando que você penaliza ainda mais essa classe trabalhadora, ou seja, todo o ônus do ajuste fiscal que a União impõe aos estados, ele recai sobre a classe trabalhadora, com o não reajuste de salário, com a não contratação de servidores para um estado que já está sucateado, principalmente na saúde e na educação, e mais ainda com uma alteração no sistema previdenciário, inclusive alterando a alíquota de 11% para 14% para o servidor. Então, todo o conjunto de medidas
medidas, ele sobrecarrega muito a classe trabalhadora e isso, de algum modo, vai também comprometer a renda que circula no Estado, considerando que o Estado de Alagoas, no mercado de trabalho formal, quase um terço está vinculado ao setor público. Claro que o Estado de Alagoas não é 100%, as pessoas que estão vinculadas ao Estado, 100% do servidor público, porque você tem a União e tem o município. No entanto, isso representa uma fatia expressiva da mão de obra inserida no mercado de trabalho formal no Estado de Alagoas e, portanto, a não contratação ou o não reajuste por 24 meses certamente tem um impacto negativo sobre a dinâmica dessa economia. E mais ainda sobre a concentração de renda. O Estado de Alagoas é um Estado pobre, é um Estado periférico, e onde 49% da população de 10 anos ou mais de idade ganha até um salário mínimo e mais de 72% ganha até 2 salários mínimos. Obviamente, se você tem aí um não reajuste de salário, pelo menos com base na inflação, obviamente você penaliza enormemente a capacidade de crescimento dessa economia, que já tem suas fragilidades por conta da própria estrutura produtiva. O Estado hoje ele compromete mensalmente entre 55 a 64 milhões mês. Dá uma média entre 700 e 800 milhões ano, que é exatamente o que é pago do Bolsa Família. Exatamente. Eu estou dizendo, exatamente um volume de recursos de um Estado com a economia que a gente está falando aqui, que não chega a 8 bilhões, é um reflexo de quase, pode 10%. chegar perto de 10%. Exatamente. É estarrecedor uma situação dessa. Exatamente. E o que implicaria exatamente na dívida, ou seja, nas políticas públicas, como já foi bem falado, na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, enfim. Exatamente. Então, eu não vejo a assinatura desse termo de adesão com uma saída razoável para o Estado de Alagoas. Penso que as condições que estão postas são muito perversas de sacrifício para o trabalhador, exatamente, que não tem nada a ver com a dívida que foi feita lá atrás, né? E nem com as benesses que foram concedidas a setores que são dominantes e que talvez nem precisassem disso. A dívida do Estado, de um certo modo, ela vem por conta de algumas concessões que o próprio Estado faz para setores econômicos, e isso, obviamente, está recaindo de algum modo sobre a classe trabalhadora e principalmente pessoas cuja renda não chega a 2 salários mínimos, na grande maioria. Professor, veja só, o setor o Estado de Alagoas sempre foi tido assim como referência o setor, a sua economia girando durante muito tempo em torno do setor da agroindústria açucareira. Sim, sim. Né? Do ponto de vista orçamentário, ele chegou em determinados momentos a repasses para o orçamentário de quase 60%, 63%, 64% do orçamento do Estado, os recursos, né, de arrecadação de ICMS vindo desse setor. A pergunta, após o acordo, famoso, famigerado acordo, isso despencou, não é? Nós chegamos, inclusive, a colocar isso, os servidores, em diversos momentos das manifestações, ou seja, de total abandono dos servidores, né, naquele momento difícil do impeachment. Mas a pergunta que se faz, hoje, se tem uma avaliação mais real de qual é a contribuição desse setor do ponto de vista do repasse do ICMS? Não, precisamente esse recorte por setor eu não tenho nesse instante, Mário. Agora, o que eu posso te falar é que nos últimos 4 anos houve uma redução significativa da participação do setor sucroalcooleiro, tanto no PIB do Estado, como também na contratação de mão de obra. De 2012 para cá, teve o fechamento de 2 unidades de produção e você tem aí quase 20 mil trabalhadores que foram colocados para fora e que não foram inseridos no mercado, porque o perfil dessa população, normalmente, você já está próximo aos 40, e com baixo grau de escolaridade e com um perfil que não se adequa, por exemplo, ao setor de comércio e
ao serviço, então acaba sendo inserido na informalidade com um agravante de que essas pessoas são expulsas do setor sucroalcooleiro em um momento em que a construção civil também está em decadência. Então, você tem um problema social. Eu não sei como é que o governo está encaminhando isso, mas do ponto de vista social é um problema sério, considerando que você também não tem um investimento muito grande na agricultura familiar e não há uma intenção clara de uma reforma agrária que venha acomodar principalmente quem mora na área rural, que para mim o grande problema do estado de Alagoas, além de outros tantos, é a concentração fundiária. Você tem um estado muito pobre, se você observar, normalmente onde há uma concentração fundiária muito grande, você tem uma concentração de riqueza, porque a terra sempre foi um elemento decisivo na concentração de riqueza em qualquer parte do mundo. Então, você tem um estado pobre com uma concentração fundiária significativa e sem nenhum movimento político na perspectiva de fazer uma reforma agrária e organizada com o suporte do Estado para que isso seja sustentável no longo prazo. O setor de serviços sempre teve, aqui no estado de Alagoas, sempre teve um peso considerável. Mas, ultimamente, ele tem tido, para nossa surpresa, um crescimento maior do que outros setores. Há muitos anos, seja no estado de Alagoas ou no Brasil, o setor de serviço ele tem crescido a taxas expressivas. Alguns desses setores estão vinculados à indústria, como se fosse uma derivação da indústria, e outros não, eles crescem a partir de outras demandas. Nas economias capitalistas, de um modo geral, há mais de já quase 20 anos, percebe-se um claro processo de desindustrialização. Isso não significa que a produção industrial necessariamente esteja caindo, mas significa que ela esteja perdendo participação no PIB nacional desses países, inclusive no Brasil. E aí, quem tem ganho espaço tem sido exatamente o setor de serviço e, às vezes, um pouco o setor de comércio. Mas o setor de serviço ele sai disparadamente como o setor que mais cresce nos últimos anos. E aí você tem uma fragmentação muito grande desse setor. São vários subsetores dentro do setor de serviço. E tem crescido bastante, de forma significativa. Vale registrar que, nesse processo de desindustrialização, acontece um outro fenômeno interessante de 2003 até 2015, que é uma redução também da participação da região sudeste no PIB industrial, embora as duas regiões juntas, sul e sudeste, concentrem hoje 80% de toda a produção industrial no país. Mesmo assim, já houve um recuo, pequeno, mas já houve um recuo. Pois é. Vejamos, pegando um pouco o quadro nacional, o governo Temer assume anunciando algumas modificações, até colocando todo o poderoso ministro da Fazenda, para aplicar o velho receituário. A pergunta que traz é o seguinte: do ponto de vista do compromisso da dívida do país, até agora nada de concreto, não é? Pois é complicado você reduzir... Já chega, eu acho que em 2000, eu não sei se esse ano já deve se aproximar ou talvez passar de 1 bilhão do ponto de vista da dívida do governo, é mais ou menos isso. Pois é, mas o problema não é nem o valor absoluto, a grande questão é quanto ela representa em relação ao PIB do país, né? Então, hoje ela está em torno de 67% a dívida da União em relação ao PIB, a relação dívida-PIB, que não é muito diferente do que ela era em 2002, quando o governo foi entregue por Fernando Henrique Cardoso. A gente conseguiu reduzir bastante e, a partir de 2014, com uma taxa de crescimento zero, ela volta a subir e sobe muito mais ainda em 2015, porque aí você tem um crescimento negativo. Sempre que você tem uma desaceleração da economia, você perde a capacidade de arrecadação. Então, a relação entre gasto e receita, obviamente, fica comprometida. Então, você deixa de ter um superávit primário na hora que o que você arrecada é insuficiente para bancar o mesmo volume de despesa que você teve no ano anterior. Então, inevitavelmente, você vai ter aí um déficit primário. O grande problema é que você, para compensar isso, você precisa lançar mais títulos da dívida, ou seja, você precisa de um superávit primário para fazer um esforço de quitação de dívida, de amortização de dívida, mais os encargos. No entanto, se você tem um déficit,
vai ser o contrário, você vai precisar lançar mais títulos para honrar as despesas que você contraiu naquele exercício. Então, obviamente que como a gente não teve um crescimento, nenhuma sinalização e o tempo também é curto, obviamente você não tem condição de alterar essa relação dívida-PIB. A tendência é que você aumente essa dívida, porque você vai precisar de recursos Tanto é que o governo aumenta a expectativa do déficit para 170 bilhões em 2016. Pois é, esse assunto a gente vai tratar já já. Mas, no momento, a gente vai dar uma pausa aqui. Estamos conversando com a professora Luciana Caetano, professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de Alagoas. A gente volta já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. Pois é, estamos voltando com o programa Fora de Pauta aqui na TV Com Maceió, entrevistando a professora Luciana, do Departamento de Economia, doutoranda pela Universidade da Unicamp. Professora, tem uma questão agora, essas medidas do governo Temer, no que diz respeito a várias áreas, por exemplo. Vamos começar. Qual o reflexo que traz a política do governo Temer na área da Previdência? Tá, a Previdência, inclusive, é a mais grave de todas elas, considerando que você afeta até quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, né? Você não só afeta quem é aposentado hoje, mas afeta quem está na ativa, porque, obviamente, se você altera as regras do jogo, isso inevitavelmente altera a condição de quem ainda vai se aposentar. E aí, uma das propostas do governo é exatamente você aumentar o tempo de contribuição e, consequentemente, reduzir o tempo de benefício. E o argumento é de que a Previdência é deficitária. Bom, existem vários... É verdade mesmo isso? Pois é, existem vários estudos que mostram que a Previdência não é deficitária. Inclusive, o professor Eduardo Faiani, que é da Unicamp, ele tem um trabalho sobre isso. O problema é que a Seguridade Social ela se divide entre assistência social, saúde e previdência. Se for só a previdência, ela se paga, você não teria problema nenhum. E para a Seguridade, você tem várias fontes. Então, você tem uma parte de contribuição é do trabalhador, uma parte é patronal e outra parte é do governo. Só que o governo segundo o estudo feito pelo Eduardo Faiani, o governo não entra com o que é preciso e aí, obviamente, você tem um cálculo que resulta numa previdência deficitária. E esse cálculo, por exemplo, é questionado pelo simples fato de você misturar a assistência social, previdência e saúde, quando, na verdade, você precisaria fazer o recorte benefício previdenciário com contribuição previdenciária. Se fossem consideradas somente essas duas variáveis, certamente a Previdência não seria deficitária, pelo menos isso é o que aponta o estudo feito pelo professor Eduardo Faiani. Bom, o que é que tem de agravante? Na hora que uma das propostas é você primeiro alterar para 65 anos o limite para aposentadoria, a idade para aposentadoria. Você pega, por exemplo, o estado de Santa Catarina, a expectativa de vida de uma mulher naquele estado, me parece que é de 82,8 anos. Mas se você pega, por exemplo, a expectativa de vida de um homem no estado de Alagoas, é de 66 anos. Se você altera o limite de idade para
65, a idade mínima para 65, o que é que acontece? No estado de Alagoas, certamente, muita gente sequer vai se aposentar. O que seria aposentadoria vai se transformar em pensão. E isso penaliza, obviamente, principalmente os estados mais pobres, porque há uma correlação direta entre pobreza e analfabetismo com expectativa de vida. Então, os estados mais pobres, que têm menor que têm uma maior taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida é menor, obviamente você tem aí um sacrifício grande, considerando que algumas pessoas sequer terão acesso a 2 anos de benefício. Ou seja, elas contribuirão por um bom tempo e o tempo de benefício será muito curto. Pois é. E eu estava aqui refletindo enquanto a professora Luciana estava falando aqui sobre essa questão da Previdência. Eu me lembro, se não me falha a memória, na época do ministro Valdir Pires. Valdir Pires entrega o Ministério da Previdência e anunciou naquela saída dele superávit na Previdência. Eu me lembro bem desse fato. E como é que, quer dizer, ele anuncia aquela velha e acaba, naquele momento, ele dá uma tacada nessa história de que a Previdência, ela sempre aparece, como é que se diz? Aparece como deficitária, né? Existe, na avaliação existe existe uma manobra nessa questão e o interesse de sempre mostrar a Previdência como uma área deficitária? Pois é isso que Fayane contesta. Fayane disse que não existe déficit na Previdência exatamente pela forma como os números são montados para fazer parecer crer que existe um déficit, quando na verdade há uma não contribuição do Estado, da União, com relação à receita que seria necessária para bancar alguns benefícios que são inseridos ao longo do tempo. Por exemplo, o defeso para o pescador, né? Ou então o benefício de prestação continuada, que você amplia enormemente para deficiente e para idosos de baixa renda. Então, ao longo da história, o governo foi inserindo novos benefícios e tudo isso vem sendo pago com um pequeno número de contribuintes, daqueles que contribuem com a Previdência. E quando, na verdade, o governo deveria ter inserido esses benefícios, mas bancando essa despesa. Então, e à medida que você vai inserindo as despesas de assistência social e saúde, junto com a Previdência, obviamente que você, nesse cálculo, ela parece deficitária, mas é que o governo não participa com a sua contribuição que seria devida. Então, isso acaba alterando o cálculo. Então, é uma questão de contábil mesmo. Isso. Por isso de manobra. De manobra, por isso que ele é questionado por alguns. Mas se você considerasse somente a relação entre contribuintes e beneficiários, ainda assim a Previdência seria superavitária. E há um registro que é importante fazer, o início da Previdência, todo mundo contribui e tinha pouca gente se aposentando. Então, em algum momento na história do país, essa poupança compulsória foi utilizada para diversas despesas do governo, e isso certamente vai reduzindo essa poupança que deveria ser utilizada somente para os benefícios previdenciários, como, por exemplo, inclusive obras de infraestrutura no passado. Então, essa poupança já foi desfalcada em algum momento na história, mas ninguém faz menção a esse registro. O reflexo na área da saúde. O grande problema na área da saúde, que é o mesmo da educação, são dois. O governo está propondo que as despesas até agora vinculadas, elas se transformem em discricionárias, de modo que o governo tenha o poder de decidir o quanto vai investir em um setor ou outro. E aí ele já cita no próprio documento Uma Ponte para o Futuro que os dois setores que podem ser alterados com relação aos investimentos diretos serão saúde e educação. Qual o problema disso em um país com um nível de desigualdade como é o Brasil? É que grande parte da população, para ter acesso a esses bens e serviços, ela depende do braço do Estado. Essas pessoas muito pobres, elas não conseguiriam ter acesso à saúde e educação pelas regras de mercado, né? Então, é complicado quando você tem um percentual tão alto ainda de população muito pobre, você admitir que vai reduzir
as despesas correntes direcionadas à saúde e à educação, e isso está posto tanto na ponte como também o governo já afirma isso, o próprio ministro da saúde, assim como também da educação, ambos dão declarações de que essa despesa precisa ser reduzida, e o governo, quando faz isso, ele dá espaço para a iniciativa privada. E esse é um problema em um país que tem um percentual tão grande de pobreza e que, portanto, depende da intervenção do Estado. As regras do jogo na economia capitalista, ela favorece cada vez mais a concentração de renda. A voracidade com que o capital busca o seu processo, busca a autovalorização, ele resulta cada vez mais na desigualdade social. O Estado, portanto, ele precisa manter um certo gasto social para manter o estado de bem-estar social, para acomodar melhor, inclusive, o próprio capitalismo. Se você tira a intervenção do Estado, que vem numa perspectiva de atenuar os efeitos do que é produzido pela lógica do capital, você tende a produzir cada vez mais bolsões de miséria. Então, se você pegar os números, por exemplo, o gasto social no Brasil, em 2002, correspondia a 431 bilhões de reais. Em 2015, ele correspondia a 1 trilhão e 38 bilhões de reais, uma elevação, portanto, de 143% aproximadamente. E você tem, nesse conjunto aí, você tem previdência social, você tem emprego e renda, que corresponde ao seguro-desemprego e abono salarial, você tem habitação e saneamento, que corresponde às habitações populares que foram financiadas pelo governo, saúde e educação, desenvolvimento agrário, são as categorias de despesa que estão inseridas nesse conjunto do gasto social. E que contempla, em grande medida, a população que está na base da pirâmide social. E com isso você percebe que a taxa, o percentual da população abaixo da linha de pobreza, ela cai de 2002, de mais de 14% para 4% em 2015. Então a gente, inclusive, fazendo com que em 2014 o Brasil saísse do mapa da fome. Por quê? Porque a gente ficou abaixo de 5%, que é o percentual que faz com que você entre nesse mapa. Então a gente conseguiu um progresso significativo do ponto de vista do desenvolvimento humano, exatamente a partir da intervenção do Estado com a elevação do gasto social. Portanto, qualquer alteração nas regras desse jogo, principalmente que venha afetar a saúde e a educação, ou que venha afetar o índice de reajuste do salário mínimo, considerando que grande parte da população recebe até um salário mínimo, obviamente você tende a aumentar o grau de desigualdade social e, mais ainda, fazer com que aquele percentual daqueles que vivem abaixo da linha de pobreza, ele aumente e a gente volte a configurar novamente no mapa da fome. Professora, só retomando um pouco aquela questão do orçamento que está sendo apresentado com o déficit passou de 90 para 170 bilhões. Na verdade, como é que surge isso? Qual é a justificativa? Não é? Convence os economistas? Pois é, na verdade como isso é uma projeção, e como o governo já assumiu, por exemplo, alguns reajustes, inclusive do judiciário, que vai pesar sobre o orçamento da União, um deles já está explicado, que o governo inclusive já concedeu esse reajuste ao judiciário. E ao contrário do que o governo disse, que ia reduzir bruscamente o gasto, a gente já percebe que em alguns setores não, porque se o governo já assume o corte de gasto, por exemplo, nos programas sociais, e o não reajuste de salário mínimo com base no índice que vinha sendo utilizado até então, que era com base no IPCA mais o PIB. Significa que o governo tem a intenção de elevar gasto em algum setor, atendendo a uma demanda da classe empresarial. Não está claro ainda em que setor o governo pretende gastar mais, mas está muito claro que o governo pretende aumentar gasto em algum setor que não foi anunciado ainda, considerando que ele já sinalizou com corte de gasto em programas sociais e também com não reajuste de salário mínimo. Um deles, inclusive, que já foi anunciado, de elevação de gastos, foi o reajuste do judiciário, né, de 41%, e isso vai pesar, obviamente, nos cofres da União. Gostaria que o mesmo índice fosse para os servidores públicos, né? Exato, para os demais servidores públicos, né, que eles também são. E uma outra ameaça do governo, que eu acho grave no campo da educação,
É a retirada do piso salarial dos professores do ensino fundamental. Alguns ainda não têm noção de como vai ser isso. Mas... É um detalhe interessante que a população precisa saber. É a retirada do piso dos servidores para nível fundamental. Exatamente. Então a gente não sabe, talvez eles venham a ganhar um salário mínimo, como era no passado. E alguns não conseguiam nem isso no interior. A prefeitura pagava o que lhe convinha. Então, o piso salarial ele foi extremamente importante para essa categoria e, se for retirada, certamente eles vão ficar uns bons anos sem reajuste. Professora, fazer uma perguntazinha aqui. Na sua avaliação, houve pedalada? Bom, o Ministério Público disse que não, né? O Ministério Público, quem sou eu para contrariar o Ministério Público? A gente sabe que, eu acho que todo mundo, mesmo quem defendeu o impeachment em algum momento, todo mundo sabe que a tentativa de retirar Dilma da presidência da República é uma jogada política, um consórcio que se dá entre judiciário, oposição, classe empresarial e com a cobertura, um apoio muito grande da imprensa nacional, que aí sistematicamente vem tentando desconstruir a imagem do governo de esquerda e eu acho que a direita ultraconservadora não suportava mais estar fora do poder executivo, né? E aí vem uma mobilização significativa nos últimos anos, numa tentativa de desconstruir tudo que foi desconstruído e com uma deformação de dados, numa perspectiva, inclusive, de convencer aqueles que eram beneficiados pelo próprio programa de governo a não apoiá-lo mais. E isso é o que explica, por exemplo, pessoas que foram contempladas com fiéis. A lei, por exemplo, que ampara a empregada doméstica, né? Como é que alguém não reconhece isso? Que é um elemento importante de proteção social, de proteção ao trabalho, com condições mais dignas, inclusive. Então, você tem aí um conjunto de ações, redução do déficit habitacional, as conquistas durante esses 14 anos, de 2003 até 2015, 12 anos. Então, foram conquistas significativas do ponto de vista social. Então, você teve tanto no setor da educação, como saúde, habitação, você teve avanços importantes que culminaram com a redução da extrema pobreza no país, com a redução da desigualdade, não só social, com a desigualdade regional também. E as regiões que foram mais beneficiadas foram as regiões norte e nordeste, porque são nelas que a pobreza se concentra. E continua concentrada, mas reduz um pouco com isso. Márcio tem uma publicação em 2014, A Vez dos Intocáveis, publicado pela Fundação Perseu Abramo, que ele mostra que de cada 10 pessoas que saíram da extrema pobreza, 8 são das regiões norte e nordeste. Então, isso significa que 80% da pobreza estão aqui, né? Dessas pessoas pobres estão aqui. Então, é importante que a gente compreenda o que é que está em jogo, quais são as correlações de força, qual é o jogo de interesse e quem está dando as cartas do jogo hoje. Tem uma coisa importante que deve ser considerada, que é o seguinte: no Brasil, começa na década de 90, mas nas economias capitalistas na década de 70, em que o Estado vai pouco a pouco perdendo protagonismo na condução dessas economias, e que quem dá as cartas do jogo começa a ser o capital de uma forma assintosa e vai avançando com o apoio dos governos, das nações. Fica isso muito claro quando a gente vai para a década de 90 e vê o processo de desestatização aqui no Brasil, no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando você vê, por exemplo, uma alteração da legislação para permitir que o capital internacional comprasse ações de empresas de mineração, como da Petrobras, inclusive a própria venda da Vale do Rio Doce não podia ser feita para o capital internacional. Você tem uma alteração da legislação para permitir o avanço do capital em qualquer setor, inclusive de mineração, que era considerado uma área de proteção, de segurança nacional. Então, você tem um processo que avança cada vez mais, e um deles, inclusive, na área do trabalho. Você teve o plano de demissão voluntária, aumenta o processo de terceirização, e que
e que tende a se acelerar mais ainda agora com o governo de Michel Temer, que é um governo provisório que não tem compromisso com nada nem com ninguém, já deixou isso muito claro, que ele não tem pretensão nenhuma política, que, portanto, segundo ele, vai fazer o que tem que ser feito, leia-se esse que tem que ser feito, o que a classe empresarial tem demandado. E toda entrevista que eu tenho escutado de algum empresário, vem sempre na direção de que o governo precisa fazer duas reformas, uma reforma fiscal e uma reforma trabalhista. E essa reforma trabalhista ela já começou nos países de primeiro mundo, já começou na Europa, você vê a França, passou quase 3 meses de greve, e ela chega aqui com muita força e o governo não tem nenhum pudor em afirmar que vai fazer a reforma que precisa ser feita numa perspectiva de aumentar a produtividade dos grandes conglomerados internacionais. E isso é grave porque você sacrifica muito, principalmente aqueles que ganham pouco, porque você pega um país com um índice de desigualdade tão grande e com um percentual de pobreza tão elevado, se você tira a proteção social que está assegurada a partir do ingresso no mercado de trabalho, obviamente que você tem aí um retrocesso do ponto de vista social de mais de 50 anos. Então, a minha preocupação com relação a tudo que está sendo anunciado hoje é exatamente o retrocesso que isso significa do ponto de vista de uma legislação trabalhista que foi conquistada a duras penas e mais ainda o efeito que isso tenha do ponto de vista social. Professor, encerrando aí uma avaliação que a senhora faria para 2017. Alguns setores têm dito que é lógico que alguns dizem, queria ouvir também sua opinião sobre isso, que a crise política ela é maior do que a crise econômica. Ou seja, a crise política aguçou ainda mais. Mas alguns já começam a sinalizar de que 2017 sinaliza, 2018 será a retomada, enfim. Qual o balanço que a senhora, como economista, faria para uma previsão 2017? Olha, eu não vejo como desenhar um cenário muito otimista para 2017, considerando que se você tem uma queda do consumo, porque você tem aí já uma defasagem salarial, que o governo já assume uma alteração nas regras de reajuste salarial. Se você tem um corte de transferência de renda a título de programas sociais. E se você tem também, no campo das exportações líquidas, uma pouca perspectiva de alteração, considerando que o mercado internacional também não está em crescimento. Não houve uma recuperação ainda das economias capitalistas pós-2008, significativa a ponto de sinalizar com um crescimento extraordinário das exportações. E a China, que é um parceiro comercial importante, também não sinaliza com um aumento, muito pelo contrário, a taxa de crescimento da China tem aumentado e a China está procurando alguns produtos que antes ela importava do Brasil, ela está se desenvolvendo para produzir internamente. Então você tem aí pouca expectativa de aumento da produção a partir das exportações. Então, considerando que o consumo está em queda, a taxa de desemprego está alta e o mercado externo não é uma aposta confiável, o que é que vai gerar uma expectativa de elevação dos investimentos, já que o governo já determina que ele vai ter que cortar gastos para alcançar um superávit primário? Essa austeridade fiscal que o governo defende, que faz parte do pilar do tripé neoliberal, ela não deu certo na Europa e ela não vai dar certo aqui. Por quê? Porque o modelo é o mesmo. Se você tem uma economia em recessão e você usa um modelo de austeridade fiscal com a saída brusca, com um corte brusco dos gastos governamentais, obviamente que você diminui a sua capacidade de recuperação dessa economia, a menos que o governo esteja escondendo as regras do jogo, né? Mas com o que está sendo anunciado, pelo menos, ou seja, você tem uma queda de consumo, que as exportações líquidas não sinalizam com elevação. E o governo diz que não vai levar gastos, os investimentos não sobem sozinhos, porque o investimento privado ele não corre riscos. Então, a iniciativa privada ela só anda no caminho que é sinalizado pelo Estado. Se o Estado disser, eu não vou gastar porque eu preciso de um superávit primário para pagar a dívida, então esse nó não vai ser desatado. Então eu não vejo nenhuma perspectiva de uma retomada do crescimento a partir de 2017. E mesmo 2018, até o final de 2018, também eu não consigo ser muito otimista não, a menos que haja uma mudança significativa, a gente tem uma variável nova para a partir dela a gente fazer traçar um novo cenário, mas eu acredito que 2018 deva se arrastar
está como está hoje, ou seja, a economia tende a, na melhor das hipóteses, não recuar, ficar com uma taxa de crescimento zero. Pois é, nós concluímos aqui esse bate-papo com a professora Luciana, economista, professora da Universidade Federal de Alagoas e do Departamento de Economia. A gente agradece, sinceramente, e repassa para as suas considerações finais. Olha, as minhas considerações finais é o meu enorme pesar com relação à atual conjuntura política, né, no país, considerando a dificuldade de serem respeitadas as regras do jogo democrático. Então, eu acho lamentável que a população que foi, por exemplo, beneficiada com um programa de governo que foi exitoso durante tanto tempo, não tenha compreendido esses avanços e, em algum momento, pelo menos parte dela, tenha apoiado esse golpe, porque ainda traz resquícios de uma ditadura militar. E aí tem uma coisa importante que um professor meu fala, que é o seguinte: o Brasil tem 516 anos e só tem 50 anos de democracia, interrompidos por 21 de uma ditadura militar. Então, me parece que a gente não consegue andar ainda no campo da democracia e respeitar, portanto, as regras do jogo. E se o Brasil ele teve um enorme avanço de 2003 até 2013, pelo menos, porque 2014 a economia não cresce, ele recua, a gente tende agora a ter um retrocesso de mais de 20 anos se o que está sendo anunciado for implementado. E existem mais de 40 projetos no Congresso Nacional em tramitação, todos eles voltados para a classe trabalhadora, sinalizando com um desmonte de toda a legislação trabalhista que foi conquistada até agora. Então, e eu lamento muito por tudo isso, porque, sem sombra de dúvida, isso terá um impacto significativo sobre a dinâmica da própria economia e tende a agravar ainda mais a desigualdade social, que já é muito alta no Brasil. Pois é, a gente encerra aqui essa entrevista, agradecendo e esperando contar com você, não é, no nossos reprises, a TV Com Maceió, canal 12. Não perca. Um abraço e até a próxima semana.